Olá, estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje temos a presença no nosso programa do nosso companheiro Caio Pavão, que vai nos trazer esclarecimentos importantes do capítulo 27, cujo tema é Destruição e Miséria. Seja bem-vindo, Caio, ao nosso programa. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. No programa de hoje, nós faremos uma breve reflexão acerca do capítulo 27 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 27, intitulado Destruição e Miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 16. E comenta o benfeitor Emmanuel. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva à ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Neste capítulo, o benfeitor Emmanuel nos ajuda a compreender a exortação de Paulo de Tarso em sua carta aos Romanos, quando diz: em seus caminhos há destruição e miséria. Emmanuel, iluminado pelos princípios da doutrina espírita, nos ajuda a compreender o papel de cada um de nós no mundo em que nos encontramos. A primeiro instante, nós sabemos que fomos convidados ao mundo como aprendizes, para aprender a lei do amor e para nos melhorarmos intelectual e moralmente. No entanto, nós também somos convidados a servir. Somos os trabalhadores da última hora, com a nobre missão da construção do reino de Deus na terra. É preciso, então, todos nós caminharmos a passos largos ao lado de Jesus, sem esquecer um dia sequer da sua própria frase e orientação quando nos diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Emmanuel nos mostra neste capítulo
as consequências danosas e drásticas de quando nos afastamos de Jesus, de quando nós esquecemos dos seus exemplos e quando nós procuramos trilhar outros passos, senão os passos das pegadas do Mestre que deixou para todos nós nos caminhos que levam à verdadeira felicidade. Compreender que esses danos, essa destruição e miséria são ocasionadas a nós mesmos, mas também proporcionadas ao próximo que do nosso lado está. Porque sempre que nós agimos na ociosidade, insistimos em nos manter na negação, alimentamos os vícios destruidores, nos entregamos ao desespero e à tristeza, nos alimentamos do sentimento de revolta e quando fugimos ao bem, além de estarmos fazendo um mal para nós mesmos, nós também estamos contribuindo com o prejuízo do próximo. Pois se o convite é para a prática da caridade, para o amor ao próximo, todas as vezes que não agimos assim para com o nosso irmão, nós estamos trazendo prejuízos ao nosso próximo, ao invés de cumprirmos com o verdadeiro papel do reerguimento, do estímulo ao crescimento e à superação que podemos destinar ao nosso próximo quando optamos pela prática do bem e pela prática da caridade. O Evangelho de Jesus atende às necessidades éticas, morais, culturais, estéticas, sociológicas e psicológicas da criatura humana. Até quando nós nos encontraremos distante de sua prática e alimentando apenas a admiração pelas nobres palavras que nos trazem os evangelistas? É preciso viver Jesus. É preciso aproximar-se do Mestre. O convite para o aprendiz do Evangelho é o de servir sempre. É o de dar a sua cota de contribuição para a transformação do mundo, para o auxílio do próximo. É preciso estarmos sempre seguindo Jesus. Porque quando nós vivemos longe dele, como nos diz o próprio Emmanuel, nós espalhamos a destruição. Quando nós insistimos na prática e na vivência dos vícios morais que acumulamos e alimentamos dentro de nós, ao invés de espalharmos amor, estamos espalhando a miséria, estamos espalhando a destruição. E todos nós seremos cobrados um dia pela nossa própria consciência, quando nós tivemos a oportunidade de fazer o bem e não fizemos. Quando nós sabíamos da necessidade de nos mantermos calados e não proferirmos nenhuma palavra destrutiva, não o fizemos. É importante sermos verdadeiramente cristãos. Certa vez, em um congresso teológico, uma pessoa fez uma pergunta a Gandhi. E Gandhi foi um dos espíritos de maior admiração pelo Evangelho e pelo Mestre Jesus, apesar de ser hindu. E diante da pergunta, o que falta, Gandhi, para que o cristianismo se alastre na Índia? Ele respondeu: faltam duas coisas. A primeira é que o cristianismo venha sem deturpações. A segunda é que os cristãos aprendam a viver como Jesus. De fato, precisamos aprender a viver como Jesus.
precisamos agir conforme as orientações evangélicas? Por que insistimos em fechar os olhos a essas divinas palavras? Por que nós damos tão pouco interesse à vivência dos ensinamentos de Cristo? É preciso, assim, então, compreender, de acordo com as palavras de Paulo de Tarso, que toda destruição e miséria que surge ao nosso redor tem uma cota de contribuição nossa quando nós insistimos em trilhar caminhos que não são os caminhos do amor. Que possamos, assim, compreender a importância de sermos caridosos, de mantermos o nosso equilíbrio, de mantermos o trabalho, de mantermos a esperança, a alegria, a resignação e a abnegação, porque assim, além de estarmos fazendo um bem para nós mesmos, estamos fazendo bem para o nosso próximo. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Caio, pelos esclarecimentos importantes e oportunos. Esperamos ter levado aos nossos seguidores esta mensagem de fé, de esperança. E amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro José Maria Brito, que vai nos trazer esclarecimentos importantes do capítulo 28, cujo tema é Alguma Coisa. Espiritismo, doutrina que consola e esclarece. Acesse www.divulgar.net e fique conectado. Muita paz a todos.